Olá, hoje vamos falar sobre a Grande Depressão. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava arrasada e emergia na América do Norte uma superpotência, os Estados Unidos, que sairá da guerra prestigiado e enriquecido. Prestigiado por ajudar a vencer a guerra e enriquecido porque forneceram armas e alimentos para os países envolvidos na guerra. Eles viviam uma época de prosperidade e otimismo, que vinha dos investimentos da Bolsa de Valores de Nova York, que vendia ações de empresas como a da General Electric. Essas ações, elas eram lucrativas. As pessoas enriqueciam de um ano para o outro. Muitos pegavam empréstimos para investir no campo, comprar seu imóvel ou começar o próprio negócio. Muitas empresas, atraídas pelos lucros rápidos, aumentavam artificialmente os preços das ações de suas empresas na bolsa. Só que essas altas constantes não correspondiam à situação atual das empresas. Isso é chamada de especulagem. Para piorar a situação, uma grande empresa inglesa faliu, provocando então desconfiança dos investidores. E em uma quinta-feira do dia 24 de novembro de 1929, ocorre o crash da Bolsa de Valores, dando origem à Grande Depressão, que vai de 1929 a 1933. Isso fez com que milhares de indústrias falissem. Também houve a diminuição de produção, ocorreu desemprego em massa, agricultores perderam suas terras por não conseguirem pagar os empréstimos. Resumindo, a concentração de riquezas, os baixos salários, a crise agrícola e a concorrência europeia contribuíram para que houvesse mais mercadorias do que dinheiro para comprá-las nos Estados Unidos, configurando assim uma crise de superprodução. Reagindo a isso, o governo estadunidense tomou medidas drásticas, conhecida como protecionismo. Ele diminuiu ao máximo suas compras no exterior, cortou investimentos externos, parou de conceder empréstimos. Com isso, a crise se propagou para toda a Europa e restante da América, inclusive no Brasil, que comercializava o café com os Estados Unidos. Então, em 3 de março de 1933, Franklin Delano Roosevelt implantou o New Deal, com o objetivo de recuperar e reformar a economia norte-americana, tendo como principais medidas concessão de empréstimos a fazendeiros, controle de produção, fixação de preços, realizações de diversas obras públicas, aumento de salário dos empregados, criação de um salário-desemprego, jornada de trabalho de 8 horas, legalização dos sindicatos e erradicação do trabalho infantil, bem como também a criação da Previdência Social. Muitas dessas medidas foram catastróficas, como a do controle de produção e fixação de preço, pois não deram muito certo. Com o alastramento da Grande Depressão na Europa, crescia os apoiadores do comunismo e socialismo. Mas para combater esse avanço, surgiu também partidos autoritários, que viam em um governo forte, rígido e com uma liderança única, uma espécie de salvador da pátria. E foi nesse cenário, segundo o historiador Robert Paxton, que surgiu várias frentes de fascismo ou governos fascistas, como exemplo na Itália e na Alemanha. A Itália fascista. Devido à miséria em que se encontrava, decorrente da Primeira Guerra Mundial e da Grande Depressão, o povo culpava o governo italiano, o rei Vittorio Emanuele III, que já sem esforço vê seus prestígios cair devido ao avanço do comunismo. Então, nesse momento, surge um salvador da pátria, um ex-combatente, Benito Mussolini, que fora professor primário, jornalista e defensor do socialismo. Mas anos depois, Benito Mussolini abandonou o socialismo
e fundou em 1919 o Fascis Italiano di Combattimento, que é uma organização que deu origem ao movimento e ao partido fascista. Mussolini era defensor de um nacionalismo extremado, subordinação do indivíduo ao Estado, era contra a democracia e ao comunismo. Com isso, prometeu que em seu governo iria fazer a Itália reviver as glórias de outrora, ou seja, quando ela foi o Império Romano. Então o fascismo cresceu, ganhou apoio de empresários que, assustados com o crescimento do socialismo e comunismo, viram o fascismo um meio de manter a ordem social. Também obteve apoio de diferentes ordens sociais, como ex-combatentes, desempregados, camponeses, professores universitários e religiosos. Em 1921, o Partido Nacional Fascista, fundado com mais de 300 mil integrantes obedientes ao Duce, ou seja, chefe de Estado, Benito Mussolini. Nesse meio tempo, os comunistas e socialistas deflagraram uma greve geral, do qual o rei Vittorio Emanuele III não conseguia lidar. E então os fascistas reprimiram violentamente e tomaram o poder nas cidades de Milão, Trento e Bolzano. Essa situação continuou ao longo de 1922, até que em 16 de outubro de 1922 ocorre a Marcha sobre Roma, visando a tomada de poder pelos fascistas. Mussolini, à frente de milhões de fascistas, os camisas negras, invadiram a capital para exigir o poder. O rei Vittorio Emanuele III cedeu à pressão e convidou Mussolini para ser o primeiro-ministro e chefe de Estado. Então, em 1924, os fascistas venceram as eleições, espancando e roubando urnas. Implantou uma ditadura brutal. Fechou jornais, criou uma polícia secreta, a OVRA, Organização para Vigilância e Repressão ao Antifascismo, que prendia e assassinava adversários políticos. Mussolini também assinou o Tratado de Latrão com o Papa Pio XI, do qual a Igreja reconheceria o governo fascista como legítimo governante do país e, em troca, a Itália reconheceria o Vaticano como um Estado independente. Nesse mesmo tempo, também estava ocorrendo na Alemanha a formação do nazismo. Isso ocorre exatamente após assinar o Tratado de Versalhes, em 1919, pelo qual impôs aos alemães pagar aos vencedores indenizações, ceder territórios conquistados, dissolver parte da sua frota naval, entre outras sanções. A Alemanha enfrentava crises de graves proporções, e isso possibilitou o avanço do comunismo e o socialismo. E para contrapô-los, surgem também partidos como NSDAP, sigla para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, chamado de Partido Nazista, que fora fundado em 1919, tendo como membro Adolf Hitler. Em 1920, foi criado o SA, Seções de Assalto, formada por grupos paramilitares opositores ou qualquer um que fosse contra seus ideais. Em 1923, Hitler tentou tomar o poder do estado da Baviera, em Munique, mas foi preso e condenado. No seu julgamento, suas palavras expressavam ódio às sanções do Tratado de Versalhes e o ressentimento nacionalista e racista. Enquanto preso, Hitler desenvolveu sua ideologia em um livro intitulado de Minha Luta. Entre suas ideias defendidas estava o antissemitismo, a aversão aos judeus, que os culpava pela decadência econômica. Também havia o arianismo, que defendia que a raça alemã era superior às demais. Também o espaço vital, que estava ligado à expansão geográfica,
e as ideias de Hitler iam tomando força. Então, para piorar a situação, em 1924, enquanto os Estados Unidos e os ingleses estavam investindo na Alemanha, essa estava se fortalecendo e mantendo a democracia, bem como também diminuindo a possibilidade de haver um Estado totalitarista. No entanto, com a crise de 1929, a situação se alterou e trouxe consigo para a Alemanha o aumento do desemprego, a fome e a humilhação, bem também como a falta de esperança. Vai ser nesse cenário que Hitler volta a pregar seus ideais e então conquistou a simpatia de empresários e militares de alta patente. Então, em 1933, Hitler é nomeado chanceler, chefe de governo, pelo então presidente Paulo von Hindenburg. Os nazistas eram ardilosos, atearam fogo ao parlamento alemão e então culparam os comunistas. Esse episódio pressionou o governo a assinar em fevereiro de 1933 um decreto de emergência, suspendendo os direitos civis da população. E em 1933, março de 1933, Hindenburg aprovou a lei que permitia ao chanceler legislar independente do parlamento. Começou assim então a ditadura nazista. E então, em 1933 também, Hermann Göring, chefe da SA, criou a Polícia Secreta de Estado, chamada de Gestapo. Em 1934, com a morte de Hindenburg, Hitler assumiu a presidência com o título de Führer, guia condutor. No campo econômico, desenvolveu a indústria de base, ferro, aço e máquinas. Também investiu em obras públicas e estimulou as fábricas de arma, diminuindo com isso o desemprego. Mas, ao mesmo tempo, não cumpria nenhuma de suas promessas ao povo. Os salários foram congelados, a reforma agrária não saiu do papel e os trusts continuavam a todo vapor. Nesse período também começou a ocorrer o antissemitismo nazista, que sob o comando de Hitler, o Estado nazista tomou uma série de medidas discriminatórias contra os judeus. Por exemplo, em 1933, o namoro e o casamento entre judeus e arianos foram proibidos por leis. Os funcionários públicos judeus foram aposentados e proibidos de trabalhar na imprensa, nos tribunais e na saúde. E os estudantes judeus foram obrigados a usar um número de identificação para entrar nas escolas e nas universidades. Em 1936, os judeus foram expulsos do exército. E em 1938, os judeus foram obrigados a usar documentos de identidade e passaporte especiais. E seu patrimônio, ou seja, bens e capitais, foi bloqueado. Também, em 1938, ocorreu a Noite dos Cristais, que foi onde militares nazistas vestidos à paisana passaram a atacar violentamente judeus nas ruas, atacavam suas lojas, passaram então a quebrar vidraças e vitrines. Além disso, centenas de sinagogas foram incendiadas e milhares de judeus foram presos e mandados a campos de concentrações para fazerem, no início, trabalhos forçados.